Tenho uma pergunta em Mateus capítulo 14, versículos 28 ao 31. O Senhor vem, depois de meditar na beira do mar, os discípulos estão no barco, e o Senhor vem andando sobre as águas. Os discípulos se assustaram, e ele lhes diz: Calma, sou eu, fiquem tranquilos, tenham bom ânimo, não temais. E aí está a minha pergunta, irmã, nesse medo, no momento da tribulação que ultrapassa a paciência, e Pedro, tendo uma comunhão tão íntima com o Senhor e caminhando sobre as águas, naquele momento passa um vento, ele sente medo, e isso me aconteceu, irmã. E o Senhor diz: Por que duvidaste? E aí é onde eu disse: Não sei. Essa é a minha pergunta, irmã, por que duvidamos nesse momento? Quando nos lembramos da promessa, quando oramos, quando estamos firmes, mas chega um momento em que o vento nos assusta. Como fazemos para não nos assustarmos, irmã? Bom, tem que adquirir segurança em Deus e convicção. Também, às vezes, a segurança e a convicção nascem em nós quando vemos a manifestação de Deus, quando vemos o cumprimento das promessas de Deus, milagres, sinais, coisas extraordinárias que vemos que Deus faz. E isso faz que comecemos a ser firmes e seguros. Quando Deus nos usa para falar e nos faz promessas, como em meu caso, o Senhor sempre falou comigo. E tudo o que hoje vejo da igreja, seu cumprimento, o Senhor me falava. E eu vi se cumprir. Claro, agora já tenho uma segurança, uma certeza e uma convicção em Deus. Quando Ele me diz algo, eu creio e não duvido. Por exemplo, digamos lá na Flórida, onde todos os anos somos atingidos por furacões. Todo ano os furacões atingem o mesmo lugar. O Senhor me fez uma promessa. Ele me disse que enquanto eu estivesse ali, Ele não permitiria que um furacão chegasse pelo lado onde estou. E o Senhor cumpriu. Faz 10 anos que Ele me prometeu isso. O Senhor tem cumprido até agora. Todo ano que se aproxima, e de repente na televisão e nas notícias anunciam que vem um furacão, categoria 5, que são os mais fortes, e que vai passar por aqui, por ali, etc. Então eu oro ao Senhor e lhe digo: Senhor, vem um furacão. E Ele me responde: não te preocupes, não vai acontecer nada. Bom, eu confio, eu creio e confio. Isso eu não posso dizer a todas as pessoas, porque tem pessoas que duvidam, tem pessoas que sentem medo e temor e duvidam, certo? Porque por que duvidam? Porque eles não viveram a experiência que eu vivi com Deus. Então, por isso, eu os entendo, não os julgo. Entendo que, como eles não viveram a experiência com Deus assim, então por isso eles têm um pouco de temor e medo. Por isso eu prefiro não lhes dizer nada. Mas eles veem que eu não me preocupo com nada e que já, e assim é, Deus nos guarda, nos protege. Agora vieram alguns furacões e passaram por algumas igrejas. As igrejas de Tampa, a de Sarasota, Cape Coral, Margate. Então tinha igrejas nesses lugares e por aí passou o furacão. Eu orava porque não ia passar por onde eu estava, mas sim por lá. Eu disse ao Senhor: o furacão vai por Sarasota, olhe por Tampa. E aí estava a igreja do Senhor em Tampa, em Sarasota, em Cape Coral e em outra igreja que me esqueci o nome. Disse-lhe: Senhor, aí estão teus filhos também. A eles não vai acontecer nada, mas eu sim tenho que castigar as pessoas. Me dizia o Senhor: eu sim tenho que castigar as pessoas, mas aos meus filhos não vai acontecer nada. Assim aconteceu. Graças ao Senhor passou esse furacão e destruiu, porque passou e houve muita destruição, mas os irmãos da igreja ficaram ilesos. A eles não se perdeu nada de suas coisas materiais, nada. Deus os guardou. Quando eu vejo isso, da parte de Deus, em mim nasce uma força. Em mim a segurança, a firmeza, a convicção. Então eu estou me endurecendo mais. Estou me tornando já como um pedernal. Vem, já não vai ter dúvida nem desconfiança. Vou crer no Senhor. Vou crer em Deus porque Ele me mostrou 1.000 vezes. É isso, irmão,
que nós devemos viver experiências com Deus. Mas também, para viver as experiências com Deus, tem que amar a Deus, nos entregarmos a Ele, fazer sua vontade, agradá-lo e obedecê-lo. É isso. Então Deus também nos premia, agindo dessa maneira. Ele nos fala e vemos que o que Ele me falou se cumpriu. Então isso me faz firme e segura. É isso. Então você quer ter a firmeza, a segurança? Não vamos falar aqui de Pedro, porque Pedro só agora estava conhecendo o Senhor Jesus. E nessa experiência que viveram no mar, ele lhe diz: Senhor, se és tu, que eu caminhe até onde tu estás. E o Senhor disse: bom, vem e caminhas. Então ele começou a caminhar, mas não tinha vivido tantas experiências com o Senhor. Era, quem sabe, sua primeira experiência. E por isso, quando viu as águas e percebeu que estava caminhando sobre as águas, sentiu o medo, a dúvida, o temor. É então quando diz que ia afundar, porque só agora estava conhecendo a Deus. Mas depois, como eles eram, pregavam e deram a vida pelo Senhor. Quando deram a vida, é porque já eram como pedernais. Seu coração já era de diamante, de pedernal, que nada os movia. Porque já tinham visto a mão de Deus, já sabiam como é Deus, que Ele fala, que Ele cumpre, que Deus é verdade, que Deus é uma realidade. Isso faz que a pessoa tenha maturidade e comece a confiar e a não duvidar. É isso. Todos temos que passar por uma transição. Começar como crianças, até que cheguemos a ser adultos na parte espiritual. Mas as experiências com Deus nos ensinam a ter maturidade e a conhecer bem a Deus. E quando já conhecemos a Deus, pois já não temos temor, nem medo, nem angústia, nem tem por que pôr-se a chorar por isso e por aquilo. Nunca, nada de pôr-se a chorar. Porque o que se põe a chorar de susto porque o ameaçaram, então está desconfiando de Deus. Não, eu não vou fazer isso. Confio em Deus. Ele me diz: não temas, não temas, que eu vou te ajudar. Obrigada, Senhor. Ele já disse e pronto. É assim. É assim como nós adquirimos essa firmeza, a convicção, e é a maneira de não duvidar de Deus. Ter essas experiências, viver essas experiências. Por isso, os testemunhos que as pessoas dão na igreja ajudam muito na vida espiritual dos demais, porque os afirmam e os ajudam a ter fé e confiança no Senhor, com o testemunho. Por isso é que se dá testemunho na igreja para a edificação espiritual do crente. E dentro dessa edificação está a maturidade espiritual, está a firmeza de coração.